gente! Tá começando o terceiro episódio da 9ª temporada do EARCcast, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Thaisa Bueno. É isso aí, tava com saudade dessa troca. Vamos começar o terceiro episódio com uma super profissional que inclusive me impressionou com a história. Eu a conheço há muitos anos, mas não conhecia a história. Tem muito conteúdo para passar aqui pra gente, né? Mas antes de começar, lógico, os nossos super parceiros que fazem esse podcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sono Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Vitrari Design, Casulo Guarda Tudo. E é isso aí. Vamos começar com tudo, né, Thaisa? Só antes de começarmos, não esqueçam É isso aí. de dar o like, curtir no canal, reverberar, mostrar para os amigos, para gente compartilhar para nós irmos juntos rumos aos 50 mil inscritos. Rumo aos 50 mil. E muito conteúdo de qualidade, viu? Muito conteúdo mesmo. E lógico, não menos, a gente não ia perder aí o terceiro episódio. A gente trouxe uma super arquiteta que tem 20 anos de carreira, tá completando 20 anos esse ano. E tem muito para contar, porque assim, eu fiquei impressionada com o volume de projetos dessa pessoa. Estamos aqui com Thaís Camargo. Oi, gente. Muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, eu que agradeço o convite, Thaisa, Daiane. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, eu fiquei impressionada mesmo. A gente recebe um release, né, básico, pra gente ter um norte ali, daí eu estudo a vida de todo mundo. Mas o que me impressionou, a gente vai passar para a história, assim, mas o que me impressionou foi o volume de projetos. Estou super curiosa para como você administra isso tudo. Mas vamos começar aquela história, né? Vamos começar do começo. Um pouquinho da sua história. Conta pra gente o início, como que foi? De escolher arquitetura, assim... Da escolha da arquitetura. Eu não sei dizer de onde eu tirei que eu queria ser arquiteta. Eu sei que dos 12, 13 anos eu já falava assim, eu quero ser arquiteta. E eu não tenho ninguém na família próximo, parente ou amigo, assim, que eu tenha um contato direto com a profissão para eu poder ter esse amor, essa escolha, né? Uhum. E eu sempre falava que queria ser arquiteta e tal. Eu acho que desde pequena eu tinha muito a ideia do desenho, da arte. Eu gostava, fiz aula de pintura. E eu não sei se foi alguém que falou ou se eu tirei isso mesmo, que da profissão arquitetura ser muito, né? Ter esse link com a arte, que trazer isso. Uhum. Imagina, hoje que as pessoas estão tentando entender, que estão aprendendo a entender o que o arquiteto faz. Imagina eu, 30 anos atrás, eu falava que queria ser arquiteto. Então, assim, eu tinha uma leve noção. Uhum. E assim foi. Tanto que quando foi prestar vestibular... Eu não sabia nem a minha segunda opção. Eu falei, meu Deus, você não tem a primeira. É isso. E fui. Entrei, já comecei a trabalhar, assim, no segundo período. Num escritório grande aqui de uma arquiteta, assim, voltada. Trabalhava muito na área de hospitais, clínicas, na área, né, de vigilância sanitária. Talvez também, hoje, depois você vai ver um pouquinho da minha história, que eu trabalho muito nessa área também. Então, sim, talvez aí já criou, às vezes, aquele gostinho ali no começo. Então, trabalhei desde mesmo do segundo período, quase formando. Eu já quase que tocava escritório de outras arquitetas que eu trabalhei. Então, eu sempre fui muito empenhada no que eu fiz. E foquei em trabalhar bem, só que eu tinha aquela ideia, assim, eu sei que eu quero uma coisa para mim. Você terminou a faculdade e já abriu o seu escritório? Não, como que foi? Eu terminei a faculdade e trabalhei 2 anos ainda, trabalhava no escritório da Aline Santos nessa época. E aí, quando eu finalizei, né, a faculdade em 2003, quando foi em 2006, eu abri meu escritório, eu era sócia da Fernanda Gemos, a gente até trabalhou junto nessa época, só que a gente se conhecia desde pequenininha, então a gente já tinha uma história. Bacana. E a gente montou o nosso escritório, e aí, desde então, eu já tenho o meu escritório, meu nome, né, já trabalhando na área. A Tatá é da minha época de faculdade, então ela sempre foi, assim, muito comprometida, muito dedicada, né, Tatá? E eu até levei um susto quando falou que já faz 20 anos. E assim, 20 anos... Minha colação de grau foi dia 8 de março de 2004, no Dia da Mulher. Bacana. E assim, gente, 20 anos, assim, tem obrigação de ser comemorado, né? É igual os 18 anos. Quando eu tive com a Márcia, a gente teve
esse reencontro, e ela me contou que a Versato estava completando 18 anos, eu falei assim, você tem obrigação de comemorar esses 18 anos. Eu também não tinha me atentado. Quando eu fui colocar as datas, eu falei, gente, 20 anos. Oh, mas eu vou te falar vai passando, a gente não... Eu vou fazer parte da história de vários profissionais, assim. O pessoal da Riscato também, você tentou 25 anos. Então, assim, 20 anos... 20 anos de formado, só que vamos dizer, eu já... Mas independente, você começou a estagiar no segundo período. Então, assim, a partir do momento que você começa, já eu falo 20 anos de experiência mesmo, assim, que você entrou. E tem que ser comemorado. O que você pensa em fazer para comemorar essa data, esse tempo especial, tanta experiência? Porque você transitou, assim, em várias épocas, né? Sim, sim. Então, o que você está pensando para 2024? Não, na verdade, esse ano eu quero fazer um estudo de marca, de investimento em área de mídia social. Então, fazer um rebrand mesmo, um estudo melhor da marca para posicionar melhor o meu nome, o nome do escritório. Meu coração. Nossa, esquenta quando eu escuto. Porque realmente. A gente sabe dessa necessidade, mas às vezes é tanta coisa que a gente tem que lidar que vai deixando. Eu falei, não, agora é a hora, né? Então, eu tenho essa consciência e quero mesmo começar a... É porque acaba que quando, igual você já começou e muito... faz tudo acontecer e as coisas vão acontecendo, você dá um certo, você acaba deixando algumas coisas, né, ali... Não, depois eu faço, depois eu faço. Mas pra gente, que nós somos do marketing e tal, a marca é o que tem de mais importante, né? E eu vejo, assim, a gente estava conversando bem rapidinho ali nos bastidores, eu vejo tantos profissionais, são 18 anos também, né, vivendo esse mercado. Maioridade. Eu vejo, eu vou comemorar meus 18 também, mas assim, eu vejo tantos profissionais com tantas capacidades, assim, de negócios, não só depender do projetar, mas que falta essa veia empreendedora, sabe? De enxergar esses outros negócios, até mesmo, assim, um pouquinho de vaidade. Então, você tem, assim, uma experiência gigante para fazer acontecer. Tem vontade de empreender, assim, dentro do seu negócio? Sim, sim. Eu falo que se a gente não evolui se a gente não pensar ali. Até o sistema de escritório, de projetar tudo, é uma evolução. E a gente hoje, o que a gente vive, né, na nossa realidade virtual, de Instagram, de mídia, se a gente não entrar, é muito bom para os novos profissionais, principalmente. Mas nós, que já estamos no mercado, a gente também precisa se reposicionar, precisa... Vamos dizer, mostrar a cara. Na verdade, a gente tem obrigação, né? Porque, assim, quando você começa a encarar... Eu falo isso porque tudo que eu venho, tudo que a gente vem desenvolvendo é uma dor que eu passei, ou que eu estou passando. Então, eu acabo compartilhando isso. Mas, hoje, quando você encara, por exemplo, uma rede social, um Instagram, como uma vitrine da sua loja, da mesma forma que você abre todos os dias ali a porta da Ventura para receber os clientes, a gente encarar que a gente tem essa ferramenta para a gente abrir e receber o nosso público, quando a gente começa a entender, eu falo que é mais mudança de mindset até do que... mudança de mindset e estratégia também, né? Sim. E a gente vai falar mais dessa parte de redes sociais e tal, mas você me passou que só ano passado foram cerca de 60 projetos e praticamente 600 projetos com seu nome, fora os projetos com a Fernanda Gemos, né? Sim. Assim, você tem bagagem né? Muita bagagem. A gente quer saber como que funciona os processos, como que você conseguiu chegar nesse volume, como que você consegue administrar tudo isso, conta essa tudo é a parte mais gente. Difícil, o administrar, porque assim, ainda assim, com esse volume de projeto que eu tenho, não passa nenhum projeto se eu não fizer correção, visualização, tem meu toque, a gente delega, mas assim, ainda assim tem todo o meu DNA, em tudo que sai do escritório. Principalmente a parte de finalização e correção final. Mas eu ia até te perguntar. Você comentou isso comigo, Thaís, até vou deixar você continuar, mas a Thaís elogiou e falou muito sobre isso, do nível de detalhamento do seu escritório. Eu falei, porque assim, a gente pega bastante coisa, a gente que está ligada muito aos profissionais, a gente tem, né, o nível de detalhamento do seu projeto, Thaís, ele é um diferencial hoje.
esse método, você tem um método que você criou, como que você consegue, igual você falou, tudo você passa o volume, mesmo com esse volume todo, não sai nada sem o seu ok, vamos falar assim, né? Tanto que eu tenho muitos clientes que vêm de indicação de construtores, engenheiros, porque eles mesmos falam, Thaís, aquela rixa que existia, vamos dizer, arquiteto, engenheiro, eu não vivo isso, eu tenho muitos parceiros, e eles me indicam muito, então já chegam no escritório assim, porque eles sabem o nível de detalhamento, o nível de preocupação que a gente tem em relação àquela obra, aquele né, projeto. Então, essa é uma preocupação deles de estar entregando alguma coisa que vai além do que eles estão acostumados. Então, tem que ter essa preocupação. A questão do detalhamento, eu não faço um projeto único. Eu detalho o meu caderno, é um caderno todo detalhado, e a gente detalha por setores. Então, o cliente, ele tem a capacidade de pegar o meu projeto e também, se ele quiser fazer um orçamento, até fazer uma obra em outro lugar, outro estado, ele vai conseguir sem eu estar ali em cima, sabe? Então, isso evita muita visita em obra. Então, eu falo que quando o projeto ele é bem feito, claro que sempre acontece alguma coisa, mas quando a gente tem essa preocupação de detalhar, evita muitos percalços na obra e a obra flui melhor. Então, a gente tem essa preocupação, sim, de fazer... Sempre podemos melhorar, a gente descobre novas coisas, vê de um projeto de um outro parceiro, mas a gente está sempre em busca de melhorar, sempre para facilitar a vida de quem está construindo, no caso do executando, como do cliente, para ele saber que ele tem a ferramenta nas mãos dele, para ele não ficar com aquela insegurança de falar assim, eu dependo, tudo eu dependo dela. Não, a pessoa tem que se... Tem muitos clientes, eu tenho um volume alto, porque eu tenho muitos clientes que a gente faz a parte de projeto e entrega, não querem o acompanhamento. Então, não são todos os projetos que eu vou lá, finalizo com mobiliário e tal. A gente faz só da parte de projeto, execução, e entrega que o cliente consiga executar da maneira que ele sente necessidade. Mas isso eu acho que é tão relevante, porque até o próprio cliente final se sente mais seguro. Foi uma cliente da Tata lá na Ventura, uma obra no Alphaville. E ela falou para mim, olha, eu não largo a Thaís mais. Eu falei, mesmo, que bom ouvir isso, porque geralmente quando a pessoa chega na parte do mobiliário solto, já teve tanto desgaste na obra, que ela ou tá com problema com o profissional, ou aí tem um problema com o engenheiro, aí o engenheiro fala que é do projeto, o arquiteto fala que o projeto tava... Aí vira aquela confusão. Ela falou, não, eu não tive nada para falar, e pelo contrário, é tão completo que às vezes nem tinha necessidade dela ir na obra, mas ela é tão Caxias que ela mesmo faz e tal. E ela falando para mim que ela vai fazer uma obra na fazenda, que é no Pará, e a Thaís que vai essa cliente tem 10 anos que eu faço projeto para ela. Podemos dizer assim que o segredo, o grande segredo de uma obra mais tranquila é o detalhamento. Sim, porque assim, o papel, a gente fala que o papel aceita tudo. A partir do momento que você pensou com o tempo, produziu, fez um projeto bom e detalhou, não tem, ali é uma linha reta que vai ser seguida. A não ser que às vezes algumas reformas que acontecem, os contratempos, né, porque não é uma construção do zero, mas se você tem ali um projeto bem detalhado, isso facilita demais. Demais, a questão de custo, né? Então, tem gente que às vezes fala, não, isso não detalhe não, resolvo na obra. Mas esse resolver na obra, seu tempo, o tempo do cliente. Então, quanto mais detalhado, sempre é muito bem-vindo para a obra, para o cliente, para quem executa. Então, essa é uma preocupação do escritório. Sim, as pessoas chegam lá e falam, Thaís, eu vi um projeto seu detalhado. Então, eu te procurei também por causa disso. E hoje a gente pode dizer que você tem um método de processos, dessa gestão de processos, hoje muito bem definida? Sim, a gente criou quais são os tipos de projeto que tem que ser detalhado, o que tem que ter que englobar nesse projeto. Então, vamos dizer, a gente tem uma cartilhazinha no escritório que a gente tem que seguir. Bacana. E as profissionais que me ajudam lá na minha equipe, então elas também aprendem com isso, que elas também adicionam novas ideias, tá? Isso aqui fica legal e tal. Então, tudo que é bem-vindo para facilitar a vida de quem está executando, e eu sempre falo muito no escritório, eu falo, você não pode pensar a cabeça de arquiteto, você sabe tudo como é feito. Mas e o pedreiro? O
pedreiro que mal sabe ler, às vezes. Ele tem que ler seu projeto, ele tem que entender o que ele tem que fazer. Então, a gente tem que ter uma linguagem didática, porque quem trabalha com a gente, às vezes não tem essa expertise, tudo para entender um projeto. A gente vê demais a pessoa recebeu, ela olha assim e fica constrangida, às vezes não sabe entender. Então, a gente tem que criar métodos para a leitura do projeto ser tranquila, sabe? Então, por isso que o projeto de vidro é para vidraçaria. Tem um completo, mas são partes separadas, porque se você começar a colocar alguma coisa que não é da mão do pedreiro, ele fica confuso. Então, a gente tem que realmente separar tudo. Bacana. E diante de tantas soluções, métodos e tal, mas o que continua sendo, assim, o grande desafio hoje do escritório? O desafio hoje do escritório para mim, Thaís, é compatibilizar tudo. Saída com o cliente, visita em obra, correção, criação, administrativa. Então, assim, é muita coisa, mas, assim, quando a gente ama o que faz, é só saber. Você acha que... Porque existem duas situações, né? Você fazer tudo no início de carreira, que você tá financeiro, né? Não está ok e tal. E outro, quando você chega num patamar que você já tem, né? Você tem condições, não... Mas você tem condições já de delegar e tal. Sim. Você acha que falta um pouco... nos escritórios, no profissional de arquitetura, enxergar esse escritório como empresa? E até eu ouvi da Priscila Zilo, que é a esposa do Pedro Sobral, de tráfego pago. Eu achei incrível. Ela falou assim, gente, vocês fazem umas economias burras. Ela falou umas economias burras. E, assim, eu falo por mim, porque eu sempre, assim, cada macaco no seu galho. Eu tirava do meu, mas eu sempre entendi isso, assim, sabe? Mas eu vejo no profissional, conversando, nas consultorias que eu fiz, que eu não faço mais, mas, assim, que não quer investir. Não é que não tem. Tem essa verba para investir, mas acaba se perdendo, o assim. investimento, ele tem que ser mais interno, porque eu também observo muito o cliente, ele fica com o pé atrás quando você coloca pessoas à frente. Então, assim, ele quer ver o meu rosto, ele quer me ver presente ali. Então, a gente sempre traz as pessoas da equipe, mas aí o cliente fala, não, mas você pode ir, Então, ainda existe muito isso do cliente tá contratando um escritório, mas ele me quer ali à frente de tudo. Então, às vezes, essa parte de delegação, ela é mais interna. Eu acho que a questão é identificar o que, de fato, não precisa da presença ali do profissional mesmo, para conseguir delegar essas coisas, né? Porque enquanto a gente... Internamente, eu consigo delegar muita coisa, a parte de detalhamento, projeto, criação ali, isso é bem tranquilo. Mas quando a gente chega à frente... vamos dizer, no final, precisa resolver algum problema na obra. Aí, se não for eu, a gente sente que o cliente a segurança, tem essa... né? A sua imagem dá uma segurança, um certo peso, né? Mas eu contratei... Não, e além disso tudo, tem todo esse assédio dos fornecedores que querem visitar e presentear. O arquiteto, ele é muito assediado, né? Então, assim, e se você não recebe, você é antipático... Realmente, assim, eu entendo total, assim, como a dificuldade de administrar isso tudo, porque você tem que receber esses fornecedores, você tem que ir em eventos todos os dias. Aí, se você não vai no evento... E o principal, você tem que criar, você tem que projetar. Então, administrar tudo isso, assim, realmente é muito complexo, né? É muito complexo, assim. Acho que é por isso que eu sou encantada com os desafios. Eu fico o tempo todo tentando encontrar soluções, porque realmente eu enxergo as dores... Mas também enxergo, assim, o que já tem solução e os profissionais não fazem, sabe? Eu não tô falando de profissional, tô falando do mercado como um todo, assim. Em geral, né? Os lojistas também. E assim, eu entrei no seu Instagram, né? Lógico que a gente dá aquela fuçada, né? Porque a gente tem que descobrir tudo. E eu falei assim, gente, cadê esses 600 projetos? Esse aqui é meu gargalo, né? Realmente é isso, porque... Você acha que falta um planejamento estratégico? Sim, eu tenho que contratar alguém, porque eu sei que eu não consigo, né? Ter a rotina e tal, porque é uma área que demanda muito tempo também, né? E cai na história que a gente acabou de falar da economia burra, porque você tem tanta coisa para fazer, né?
E a questão também de ser alguém que eu me identifico. Porque, igual eu te falei, existem profissionais que você vê no Instagram, Que você não fala tem assim, nada a ver gente, com a pessoa, né? não linka. Eu conheço essa pessoa e ela não é a mesma coisa. Fica uma coisa... E eu não quero isso. Então, eu preciso achar alguém que transporte aquilo. Um caminho bem bacana, assim, um caminho... Eu falo assim, um caminho ideal. Eu nunca... Eu sempre... Eu virei especialista em tirar o máximo do mínimo, né? Nesses 18 anos, porque o nosso mercado é muito difícil, né? Tudo assim... A gente tem que ser muito criativo para fazer acontecer. Mas o caminho ideal, realmente... é investir num projeto de branding. Porque no projeto, assim, todo mundo acha que é só logomarca. É muito mais do que isso. No processo, você consegue identificar tantas soluções e disso vai sair essa essência para você conseguir conduzir as redes sociais ou qualquer tipo de comunicação, enfim, da sua marca dessa forma, que condiz com a essência da Thaís, né? Justamente. Com estratégia, gente. É isso, então, até quando eu falei, nossa, as meninas me chamaram e elas falam tanto de branding, eu falei, meu Deus, mas assim, eu sei da realidade, quero investir. Imagina, assim, então... Mas aí você já tá 90% assim à frente, anos-luz. Essa história de branding é tão engraçada. Minha mãe ontem falou pra mim, falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, lógico, deve, né? Críticas, você fala branding, tudo em inglês, não sei o quê. Você já viu alguns comentários? O povo não entende o que é branding. Falei, gente, não, é verdade. Posicionamento de marca. Então, a gente começa a falar também, posicionamento de marca, né? Mas é porque virou uma palavra tão... Thaís, com a evolução do seu escritório, para manter clientes tão fiéis igual você tem hoje, o que é o canal... O que você acha que você tem feito para poder reverberar e isso acontecer? Hoje, o meu volume de projetos, os meus clientes, assim... Se a maioria dos clientes vai fazer algum outro projeto, eles me procuram. Assim, a grande parte dos meus clientes, eles voltam. Eu tenho muitos clientes amigos que a gente fala assim, não, a gente não gosta de fazer coisa para parente, para amigo, mas é engraçado que, assim, nunca tive problema algum. Meus clientes, meus amigos são meus clientes retornam, se vão mudar de casa. Então, eu tenho muito esse retorno, que é muito produtivo, muito positivo, que a gente entende que a gente está no caminho certo. Claro. Eu acho que o que eles... Tem duas coisas, assim, que o pessoal, quando me procura, eles falam. Primeiro, que eu não passo orçamento sem conhecer. A pessoa fala, vamos trocar uma ideia, vamos no local, vamos no meu escritório, vamos conversar. Você tocou num assunto, assim, importantíssimo. Importantíssimo. Eles falam assim, Thaís, eu sentei naquele escritório, outro profissional, eu não me senti à vontade, parece que eu não posso falar as coisas... E aqui eu me senti muita vontade com você. Você me dá essa liberdade. Eu me senti seguro, eu me senti escutado. Então, isso é um feedback que eles me dão muito, que eles me procuram, assim, eles fecham comigo muito por causa disso, dessa troca, deles entenderem que eu vou estar sempre ali. E também a questão de eu estar sempre acessível para o cliente. Claro que a gente tem as limitações de horário, normal, mas assim, se o cliente ele me procura, eu vou estar sempre presente para o que ele precisar. Eu me deixo muito à disposição para o cliente. Então, essa segurança, ele sente essa segurança e por isso que eu acho que flui, que eles retornam, porque eles sabem que eles me contrataram e eles vão me ter ali diante à frente do processo, né? E essa questão de apresentar a proposta, de não enviar proposta, isso é tão importante, né? Porque... Quando você envia, você não consegue passar energia, você não consegue ter esse contato, explicar tudo isso. É muito frio, né? A gente então, se a pessoa, geralmente, você manda um orçamento, ela abre, passa tudo, vai lá pro final, vê o preço, não. E eu falo isso, que eu fiz isso. Em todas as minhas consultorias, já eu falo assim, nunca passe, nunca passe. Quem vai fazer um projeto de uma casa, de um escritório, e pede orçamento por WhatsApp, ele não vai querer, ele não quer fazer. Ele tá fazendo um monte de coisa. Então, assim, nunca passe... E preço e valor é muito diferente, né? Preço a gente paga, o valor que você entrega. Então, às vezes, o valor que ele tem, quando senta com você no seu escritório... Ele tem que entender o que eu vou propor para ele. Ele tem que entender o processo. Também vem muitos clientes... quero fazer um projeto de uma casa.
Aí eu falo assim, quanto que você cobra e tal, metro quadrado? Eu falo, não, vamos sentar, vamos conversar, eu vou te ensinar e te explicar o processo. Independente se você fechar comigo ou não, você tem que entender que tem essas etapas. Então, às vezes você acha que é só a primeira, mas tem outras. Você precisa entender isso para amadurecer a ideia se realmente você está com essa disponibilidade para construir. Com certeza. Porque é muita coisa que envolve. Então, as pessoas, eu vejo que elas chegam sem saber muito desse processo, que é só o preço. Eu falo, não, mas tem esse projeto, esse projeto, esse projeto. Eu prestei consultoria 1 ano para uma construtora, onde eles recebiam ligação, que era um orçamento. Aí, passar o projeto e tal, pra gente começar, e depois a gente marca uma reunião. Não, mas não tem o projeto, tem o lote. O terreno. Aí é sério, assim. E não é um ou outro, não. É muito. Não, mas eu quero só um orçamento. Não, mas assim, você precisa de um projeto para ter uma base e tal. Isso é muito real. Um projeto, não, não é só um projeto. São vários projetos. São vários só projetos. Da parte de arquitetura, pelo menos, a gente numera ali mais ou menos umas 3 etapas de projeto de arquitetura. Entrar na parte de arquitetura até a parte de arquitetura de interiores. Então, o cliente precisa entender essas etapas, como que funciona. Então, a gente precisa ter esse contato com o cliente, explicar, deixar ele mais tranquilo. E outra, não é só uma questão de preço, a gente fica muito tempo com o cliente. A gente vira amigo, psicólogo, ele faz parte da família. E esse contato, esse feeling, essa conexão que a gente tem que ter com o cliente, ela é muito importante. Quantas vezes já sentou cliente na minha frente e falou, não dei certo lá, não tinha conexão, porque às vezes fechou porque alguém indicou, ótimo, mas assim, não teve essa conexão com outro profissional. Não digo que eu sempre vou ter, né? Mas a gente tenta trabalhar para isso, que o cliente se sinta bem à vontade, porque a gente fica muito tempo com o cliente. Tem cliente que a gente fica 3 anos, 4 anos. Quando, às vezes, o cliente compra um apartamento, a gente tem que fazer personalização, o mal subiu. A gente faz o projeto para depois, 2 anos e meio depois, realmente entrar na parte de projeto. Então, a gente fica um longo tempo com o cliente. Uma pessoa que você não tem afinidade, né? Essa troca, né? E Thaís, falando ainda sobre clientes, você fala que não tem o ego ali de fazer do seu jeito, né? Que você escuta o cliente. Sim. Mas, assim... eu fazendo o advogado do diabo aqui, né? Pra gente, pra todo mundo, pra gente pensar, assim. Muitos clientes não sabem o que querem. Sim. Né? Muita assim. Maioria, né, na verdade. Então, você cria, assim, você faz de uma forma para você despertar isso. O que eu digo é, assim, que eu faço, arrisco que o cliente... Claro que todos os projetos têm meu DNA, tem ali, né? O problema é que às vezes o ego do arquiteto sobressai o sonho do cliente. Sim. Isso é uma coisa muito complicada, porque assim, daqui 10 anos, quem vai estar morando naquela casa, quem que vai estar sentindo os ambientes é o cliente. E aí, imagina eu criar alguma coisa que em pouco tempo, 5 anos, o cliente olha e fala assim, por que esse arquiteto fez isso? E o cliente fala mal. E aí, porque eu já ouvi tanta coisa. O que eu tentei construir... vai ladeira abaixo. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação de fazer o sonho do cliente. A gente é um tradutor, a gente traduz o sonho, porque às vezes, na maioria das vezes, igual você falou, o cliente não sabe o que ele quer. Não sabe. Mas a gente... Até você mostrar ele. Não, eu tive uma experiência com uma amiga, uma médica, dermatologista, contratou uma profissional para fazer o consultório. Aí ela chegou lá e falou assim, olha, eu não quero nada madeirado, eu sei que não está usando laca e tal, mas eu quero tons mais claros, etc. Pulou lá, 3 itens. Um programa de necessidades que a arquiteta perguntou. Tá, e ela foi e tal, não sei quanto tempo depois voltou para ver o pré-projeto. Aí recebeu ela muito bem, com flores, com música, com tudo. As 3 coisas que ela tinha pedido, estava tudo lá. Mentira. Ela não fez nenhuma. Ela queria laca, o escritório era todo amadeirado, o consultório. Aí ela falou, gente, mas que parte? Tipo assim, a pessoa nem escutou o que ela falou, fez o que achava que ia ficar bom. Ela falou, não dá. E aí, pra você ter uma noção, assim, e às vezes, eu imagino que até o que o projeto que o arquiteto defendeu ali,
era a melhor opção, mas ele não explicou para ela, não defendeu não conseguiu aquilo defender, ali. né? E acabou que não deu liga ali, porque ela ficou chateada porque ele não fez. E ele também ficou porque ele achou que aquilo ali era melhor que ele tinha para entregar. E acabou que se perderam no processo. É onde faz sentido o que você falou, por isso que eu toquei Não, nesse assunto, porque acontece muito. Um programa de necessidade, a gente preenche fichinhas e tal, tudo para pensar o que o cliente quer. Quando eu vou fazer uma casa, eu pergunto até o jeito que a pessoa gosta de pendurar a roupa. Que eu tenho que pensar, o armário vai ser dobrado, pendurado, para pensar no melhor layout. Quantas geladeiras, freezer, a gente tem que fazer tudo certinho. E perguntar os gostos dos clientes. Você tem hobby? Você tem algum costume? Gosta de receber? Não gosta? Qual que é o seu estilo de vida? Tudo isso faz parte, mas principalmente o que o cliente almeja. Eu gosto que tem arquiteto que não gosta, mas eu gosto que os clientes me mostrem, porque cliente, eles pesquisam, claro, né? Sim. E eles vêm, e nem tudo que está na internet é possível de executar, né? Então, a gente tem que fazer uma triagem, mas é para eu sentir o desejo, o gosto, o refinamento do cliente, aquilo que vai agradar ele. E aí eu vou fazer um projeto com vamos dizer, com os meus traços, mas com a vontade do cliente, o que ele quer que seja executado. Então, a gente tem que ter esse feeling, a gente tem que ter esse link com o cliente, porque a gente não pode deixar que o nosso ego vamos dizer, da criação ultrapasse quem realmente vai usufruir daquilo ali, né? Verônica, esse dá um corte excelente. Tá. E com esse nível de indicação de vários clientes, teve alguma história interessante que um cliente chegou até você de uma forma mais, vamos falar assim, mais diferente ou não? São 20 anos, deve ter muita história, hein, Thaís? Nossa, gente, não sei, assim, mas eu falo muito que eu não tenho ego de falar, eu só pego o projeto acima de tantos metros, de tamanho, assim. Eu pego projetos pequenos, o escritório faz projetos pequenos, e desses projetos pequenos já fiz muitas obras maiores. Isso é muito importante. Não existe chegou uma indicação, mas isso, uma vez eu já fiz uma lojinha de açaí bem pequena, embaixo da academia, embaixo de uma escada. E isso me gerou um apartamento depois do dono da academia. Então, as pessoas lutaram tanto, os arquitetos, para nossa profissão ser reconhecida, porque antes era, vamos dizer, que uma profissão de luxo. Arte de luxo. E aí, quando todo mundo quer o arquiteto fala, não, você não me atende, eu só quero esse perfil de projeto. Então, a gente tem que ter esse feeling. Agora, eu acho que isso daí também entra também posicionamento de marca. Sim. E o público que você quer atender, né? Assim, até uma pergunta que vai gerando tudo isso. Assim, eu ando perguntando porque não existe uma fórmula, né? Cada um tem um objetivo. Então, assim, tipo, onde você quer chegar? Porque se a resposta desse onde for chegar, não, eu tô bem aqui, eu quero atender cada vez menos e tal, você vai trabalhar a sua marca para um ticket médio mais alto, trabalhar menos e tal. Já tem um outro profissional que quer expansão total. Então, aí, essa expansão total, mas eu quero atender todos os públicos. Então, tem que ter um método muito, né? Assim, então, eu acho que a questão nem é só ego, eu acho que é questão de posicionamento mesmo. Sim, claro. E aproveitando que hoje, onde você quer chegar. Isso, né, a gente já, 20 anos, já apareceu tudo quanto é tipo de projeto no escritório. Claro que hoje a gente tem, até para poder fechar, tem todo o nosso... Um projeto pequeno, ele não vai te mandar tanto tempo, vai te dar um retorno legal. Às vezes você vai ganhar até mais do que um grande, mais Eu falo porque às vezes mais. Projeto grande, às vezes o tempo que você fica nele é muito longo. Então a gente tem uma rotatividade, que isso eu acho também interessante para o escritório na questão de criação. Não, e se você também tem os processos muito bem definidos, ali entra na sua esteira de projetos e vai. Gira financeiramente também. É pouco tempo que você por isso que eu falo que eu tenho olhar o escritório como empresa, né? Que eu falo que é um grande desafio, assim. E para minha equipe, às vezes, quando o cliente não aprova alguma coisa, elas ficam na tristeza, assim, eu falo, gente, a gente tem capacidade de fazer tudo sempre
belo e tal. Então, assim, não fica triste. O próximo que você vai fazer... Porque às vezes ela almejou aquilo ali, o cliente falou, não é muito bem. Eu falo, gente, nós temos que fazer de acordo com a carinha do cliente, o que ele estava almejando. E não quer dizer que vai ficar pior ou melhor, mas é para ele. Então... as pessoas recém-formadas, principalmente, dá aquela frustração. Por isso que eu falo de, às vezes, do ego. De falar, nossa, mas eu criei, ficou tão lindo e ele não gostou. Não é que ele não gostou, ele achou lindo, mas aquilo ele não identifica com ele. Então, a gente tem... Aí, eu já falo para as meninas no escritório, eu falo, a gente tem que trabalhar nosso psicológico para isso. Porque não é sempre que o cliente vai gostar de primeira, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer. Então, às vezes, ele está na expectativa da gente mostrar o A, a gente mostra o B. Aí, no primeiro momento, ele se assusta, e aí a gente vai mostrando para ele que o caminho é esse. E aí ele adapta, mas às vezes no primeiro momento não é. Então, aí onde fala, nossa, mas ficou tão bonito, por que ele não gostou, né? Então... E pegando esse gancho, eu fiz a pergunta, mas aí a gente começou a conversar sobre outras coisas. Onde você quer chegar, Thaís Camargo? Na verdade... Não sei se tem, assim, não tenho traçado uma meta, porque, assim... Eu falo no sentido, assim, de expansão do escritório. Assim, você atende um volume de projetos considerado gigante, assim, no meio, né? Tipo, 60 projetos ano, é um número considerável. O objetivo é continuar com esse fluxo, aumentar ou não diminuir? Não, na verdade, eu sinto que talvez a expansão, pelo meu método de trabalho, pelo que meus clientes me procuram para aquilo, se eu expandir muito, eu vou perder a essência. Então, eu acho que a gente continuar nessa linha de ter um atendimento personalizado, de estar focado no cliente. Se tiver uma expansão muito grande... A gente tem que criar uma metodologia muito certinha ali para a gente não perder isso no processo, né? E se a expansão for no sentido de ensinar outros profissionais hoje você já tem um método, você tem 20 anos. Não, mas... Como que você enxerga isso? Porque a maioria dos profissionais não gostam de ensinar. Não, eu não tenho problema com isso algum, pelo contrário. Quando eu tenho tempo, eu sento mesmo, explico, eu dou aula, é assim, tal, põe as meninas todas sentadas, tipo, dou uma aula mesmo para explicar as coisas, porque eu acho que repassar conhecimento, você não está criando concorrente, você está criando parceiros e tem espaço para todo mundo. Tanto que várias arquitetas que já passaram pelo escritório, depois que elas formam, às vezes elas pegam uns projetos grandes e elas ficam inseguras, tá? Vamos pegar comigo. Então, a gente cria uma parceria. Isso é muito legal. E mais do que isso, assim, o ensinar no sentido de ser um negócio. Sim. Né? Assim, ter essa... É isso que eu falo, assim, que no segmento falta muito, essa visão de negócios. O de entender que aquilo... De entender que você tem condições de expandir, não só no projetar, de ensinar... no caso de alguns profissionais, até tem uma facilidade gigantesca com a parte de redes sociais, de estar expandindo ali no digital também. Só que ainda existe um preconceito gigantesco em relação a isso. Eu sei porque eu vivi isso e vivo todos os dias. Quando eu falo, por exemplo, em tráfego pago, que é outro assunto que eu ando falando tanto, porque eu estou encantada e os nossos resultados são... É isso, a gente passou de 32 mil inscritos em um ano, com a estratégia de tráfego pago estratégico. Não é um tráfego pago que você aperta o botão, que a gente brinca, os apertadores de botão. Então, tudo hoje você tem estratégias, você tem um mundo de possibilidades, né? Então, quando eu vejo assim, um potencial, assim, eu vejo business o tempo todo, né? Então eu olho, você sabe, eu falei pra você, falei assim, gente, a Thaís já tem um branding dela, né? Do treinar olhar. É o branding da Thaísa. Como lidar com esses processos, né? Porque você trabalha tão bem, igual você falou, com esse volume, você sabe lidar com tudo tão complexo, que a grande maioria dos engenheiros também que te falam, que eu tive um testemunho do Seth Meyer falando do projeto, né? A gente batendo um papo, era uma coisa assim, super informal. E falando de projetos profissionais, porque o que acontece? Quando o pessoal chega na aventura, já está no fim do processo, vamos falar assim, já passou por todo o estresse, né? E aí, a gente sabendo os processos, porque aí eu vou lá na frente, aí, como que é, quem está construindo e tal, até mesmo para a gente poder
ir atrás e abordar. E aonde eu quero chegar? Na onde a Dai perguntou aonde você quer chegar. Dando tão certo igual tá, fluindo tão bem igual tá fluindo nesses 20 anos de profissão, sem perder essa essência, Thaís. Então, assim, isso é para poucos. Porque você ter 20 anos de profissão, com tanta bagagem, com tanto elogio, e assim, com essa leveza, sem ser, vamos falar assim, que esse egocentrismo, igual falando do ego, né? Com essa ser exemplo. E tão importante quanto isso foi que você falou assim, esse é meu gap. A parte de comunicação. Porque realmente, assim, eu te conheço há muitos anos, nunca fomos próximos. Na verdade, eram muitos eventos, sim, então a gente estava sempre se encontrando, não tinha aquela convivência ali pessoal, mas a gente se encontra e troca ideia e tal. Eu não fazia ideia, e eu sou do segmento, assim, total. Então, assim, você também enxergar que existe esse gap de comunicação, nossa, assim, é surreal, e tem que investir mesmo, porque não, você acabou de falar, não é qualquer um que tem essa bagagem. E olha que eu não puxo saco, não, você sabe. Tem uma pessoa que eu falo muito sempre, que é o Léo mesmo, mas é porque realmente é uma pessoa inspiradora mesmo, em todos os sentidos, e faz parte da minha história. Mas você tem tudo, assim, para expandir seus negócios, ensinando, inspirando. Conte comigo, nossa agência de lançamentos. Ai. E, gente, vamos lá. A gente até tava o papo tão bom que a gente saiu total do roteiro. Nós estamos aqui. Eu vou fazer igual o Joel J. Deixa eu olhar aqui onde que a gente tá. Bom, a questão do estresse, da pressão, né? De obra, como que você consegue administrar isso tudo? Você tem uma filha, a Isa, isso. Né? Vai querer ter mais? Não. Queremos dizer, queríamos, mas a gente já tá bem, nosso coração já tá preenchido. Temos outro filho chamado Thaís Arquitetura, Thaís Camargo Arquitetura, né? Não é engraçado que eu sempre tive essa ideia da minha marca, da minha empresa, de estar à frente disso, que antes de eu casar, eu falava, eu tenho que ter o meu escritório, eu tenho que estar ganhando o meu dinheiro para casar. Uhum. Então, eu sempre tive esse planejamento das coisas, sabe? E eu acho que a ideia é essa. Então, a gente sempre está levando as coisas de maneira leve. Você sempre pergunta aqui do signo, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sou good vibes, peixes. Peixes. Então, assim, peixes é good vibes mesmo, mas intenso também. Mas o que eu falo, o que não tem solução, solucionado está. E o que tem solução? Se tem a solução, vamos atrás da solução. Então, assim, a gente deixar... O estresse acontece, é muito forte, muito presente na nossa profissão, porque não é fácil lidar com obra. São muitas coisas que acontecem ali no meio do caminho. Mas a gente tem que, dar a curva, fazer a curva, ter a flexibilidade, isso é muito importante. A gente não pode seguir ali, principalmente em reforma. Aconteceu, né? Então, a gente tem que dar flexibilidade para o cliente. Ele tem que entender, tá errado, Thaís, é agora. Eu não vou condenar o cliente. Vamos ver o que pode ser feito. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, a flexibilidade. Levar as coisas mais leve, eu falo assim. Eu sempre tenho um relacionamento muito bom com as meninas do escritório. Eu tento ter essa... E aqui, assim, hoje eu conheci a Thaís, de verdade, assim, essa leveza e tal. Porque quando a gente se encontrava na porta da escola, eu te achava séria, assim. Todo mundo me acha séria, mas parece... Séria. Eu falei, nossa, ela é muito séria, sabe? Mas é tão engraçado ter aquele meme, né? Não acredito que o povo fala, não. Toma uma cerveja comigo, depois você me conta o que você acha. Eu sou séria com o tempo, porque eu sou muito retraída, assim, mas por causa da timidez, eu sou muito, né, na minha, mas eu sou muito tranquilona, assim, gosto de conversar, trocar ideia, então... É porque às vezes não conhece. Bacana. Tem gente que fala, tá, isso é sério, mas depois que eu te conheci... Não, foi assim, de verdade, me surpreendeu, assim, de uma forma positiva. Quando eu olhei, falei, nó,
Massa demais. Aí eu comecei a olhar tudo, falei, gente, esse Instagram, isso aqui. Que eu já quero mexer, sabe aquela coisa que eu quero, eu tenho essa mania, né, de ver negócio o tempo todo, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Igual a gente em projeto, vai ver, nossa, que tantas possibilidades, então você um outro olhar de outra área. Esse olhar, né, de fora, essa visão 360 que quem tá envolvido no negócio não consegue enxergar, e tá tudo certo. Por exemplo, eu não consigo ver pra mim, casa de ferreiro, espeto de pau, até literalmente, agora. eu tô terminando de construir minha casa, gente, fazer as coisas pra gente. Eu fui lá na Aventura, tá? Me ajuda a escolher um mobiliário. Eu falei, ela comprou o mobiliário todo lá comigo. Aí eu falei, não, isso aqui eu não vou nem te mostrar, Thaís. Por quê? Cada hora a gente ia lá. Quando é pra fazer pra gente, é muito difícil. Eu tô fazendo uma mentoria, aquela mentoria que eu falei que eu ia que eu ia fazer, eu já tô na metade. Gente, é assim, não é falar assim, nossa, é uma mentoria super complexa, cheia de fórmulas e métodos. Zero. É só uma moça que tem um conhecimento, vai pegar na minha mão e vamos. Às vezes você precisa disso, né? Sim. Só precisa disso. Então, vamos investir nessas pessoas que vão nos ajudar pra gente colocar nossa marca aí no mundo, né? Que a gente merece. Thaís, e falando em casa, vamos falar um pouco agora da sua casa, do seu projeto. Como que foi desenvolver um projeto para você? É, igual a gente estava falando. Casa de ferreiro, espeto de pau, não pode ser. Não, graças a Deus não, mas o processo, ele é muito mais difícil. Não sei se é porque a gente tem muito conhecimento, a gente quer tudo, a gente sabe de tudo, ou a gente já enjoou de tudo. Uhum. Então, é um processo difícil. E lidar com... Eu tenho meus clientes, minha filha, meu esposo, são meus clientes. Então, eu tenho que entender também um lado deles. Mas, esse processo da casa é um processo... desenvolvimento de projeto, que isso vai desde quando eu formei. Porque o que eu falo? Cada etapa da nossa vida, ela influencia diretamente na forma como você lida, como você projeta, como você pensa naquilo. Quando eu formei, eu morava com os meus pais, mal sabia, né, vamos dizer, cuidar de uma casa, eu projetava de um jeito, meu pensamento era de um jeito. Quando eu tive a minha casa, casei e tive a minha casa, a gente começa a ter as percepções, né? Fala, nossa, isso daqui é difícil de limpar, isso daqui é difícil de manter, isso daqui não funciona. Então, a gente vai pensando, amadurecendo a forma de acordo com as etapas vividas. Quando eu fui mãe, então, desenvolver um projeto de quarto infantil, uma casa que tem criança, uma casa que tem pet, quando eu tive pet. Então, tudo isso agrega muito. E agora, fazendo a minha casa, nossa... Vivendo como cliente, a gente viu também onde acontece... As novas tecnologias, né? Tipo, automação, por exemplo. Não, e as dores do cliente também, dores. Né? Aí a gente fala, não, realmente, porque assim, tudo que eu crio, eu dependo de alguém para executar. A gente tira o sonho dali para executar. E aí, essa parte de mão de obra, que a gente está vivendo um processo, o Seth Meyers fala muito isso, que nunca teve tão escassa mão de obra no nosso mercado como está hoje. Então, a gente tem que projetar pensando na execução. A gente simplesmente não pode fazer um projeto e como vai ser executado isso? Como que é isso no futuro? A limpeza, manutenção. Então, fazendo a minha casa, eu vi algumas coisas, eu falei, nossa, isso daqui não funciona. Isso daqui... Então, todos os processos que a gente passa são muito... E essa tanta tecnologia super avançada já se aplica hoje, por exemplo, para facilitar essa questão de mão de obra, por exemplo? Sim, só que ainda é escasso. Sim, escasso. Então, tem muitos métodos novos, eles precisam de uma mão de obra mais qualificada, né? E ainda o nosso processo construtivo do Brasil ainda é a questão ali do tijolo, concreto, argamassa, está vindo novas soluções tecnológicas, mas a gente depende muito dessa especialização. Por mais que vai melhorando, vai sim, mas a gente vai criando problemas em outros lugares e solucionando outros. Então, a tecnologia ela anda junto, mas o nosso método construtivo ele ainda é muito dependente de mão de obra. E a casa está pronta? Tá pronto, mas não está finalizada ainda, né? Falta... Não, mas já tá morando. Falta os móveis da Aventura. Os móveis são o finalzinho, assim. Pra fazer a entrega. Não, coisa boa. E Thaís, a gente tá estourando aqui nosso tempo, já foi 1 hora de conversa, mas com tanta experiência, eu não posso deixar de te pedir para você
deixar um conselho para quem está começando, ou para quem está começando, ou também para quem já tem um tempo de carreira, mas está meio perdido. O que você recomendaria? Eu acho que as pessoas, por exemplo, as recém-formadas, hoje está muito em pauta, né, a questão da rede social. As pessoas envolvem muito em postar, mas elas esquecem do acompanhamento. É uma reclamação recorrente que a gente vê, do acompanhamento direto com o cliente. Atenção, o cliente precisa disso, ele quer isso, ele quer um aconchego, ele quer uma mão amiga, que a obra é o sonho dele, mas no meio do vendaval. Então, dá mais atenção ao cliente. Tentar ser mais acessível aos clientes, sabe? Então, criar processos no escritório, de desenvolvimento, de detalhamento, para facilitar realmente o final, para ser mais leve. E é isso, assim. E ser mais assertivo, né? Estudar, pensar bem no cliente, fazer um programa de necessidades legal, um briefing legal com os clientes. E para quem está com 15, 20 anos de carreira, agora investir na marca igual você vai fazer. Coisa boa. No final, eu sempre invento uma pergunta, alguma coisa. Dessa vez eu falei assim, não vai ser uma pergunta, vão ser várias palavras. Eu fiz isso com você no final do ano, você lembra? Lembra, um bate-bola. Um bate-bola, eu vou te falar algumas palavras e o que vier à mente. Palavra, sentimento, frase, enfim. Fica à vontade. Visão. Futuro. Paixão. Profissão. Amor. Família. Autenticidade. Realidade. Inovação. Tecnologia. Excêntrico. Ousadia. Influência profissional. Nossa, isso aí tem tanta gente boa que é difícil você numerar alguém, assim, mas não sei, eu acho que todos os colegas de profissão, assim, eles são essenciais no nosso convívio, no dia a dia sempre agrega tanta coisa. Aprendizado contínuo. Obra. Gente, eu acho que é a terceira resposta, obra. Estilo pessoal. Contemporâneo. E podcast. Podcast. É isso aí. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Realmente, assim, você está de parabéns. Me surpreendeu muito. Eu adoro ser surpreendida. Quem não gosta, né? E na hora que eu ouvi, falei, nossa, sabe assim, muitas ideias. Eu adoro isso. Que você comemore esses 20 anos, assim, que você mais 20 de muito sucesso, mas comunicando tudo isso que a gente quer ver, né, Thaís? Eu sou suspeita, né, Tatá? Nem preciso falar que é uma amiga, assim, do coração, da época da faculdade até os dias de hoje. Gente, amiga, parceira, viajamos juntas. E que você possa brilhar cada vez mais na sua profissão, que você é merecedora do seu sucesso. E eu fico muito feliz de você ser nossa convidada hoje. Obrigada, eu que agradeço, gente. Foi ótimo. E conversar é sempre bom, trocar ideias, né? A gente só tem a crescer. Nada mais rico, né? Agora tem presente em Verônica, cadê? Presente não. Tem um arsenal de presentes, porque os nossos convidados são super mimados. Afinal, eu tenho os melhores parceiros do universo, né? Aproveitando enquanto ela vem entrando com os presentes. Minha casa toda Versato. Então vamos... Gente, olha aqui, Ventura Casa, uma curadoria perfeita pela dona do olhar mais treinado do universo, Thaís Bueno. Versato Acabamentos. Eu sou suspeita porque, assim, de 7 obras, praticamente todas eu comprei da Versato. Então, assim, eu sou encantada com a Versato, com a Márcia. Sona Automação, uma empresa que eu conheci ano passado, tem quase 4 anos, mas, assim, um trabalho incrível, atendimento, aquela empresa que nasceu já preocupada com branding, o atendimento excepcional. Paoli, assim, que eu conheço, sou amiga do Kleber desde Cubas e Cia, da época de Revista de Casa, e quando eles montaram aquela loja lindíssima, realmente, assim, a cozinha passou a ser a nova sala de estar também, né? Então, eu acredito que os investimentos é muito, muito, muito importante.
A Vitrali Design, que entra com a parte de esquadrias, vidro, alumínio e para o Brasil todo, uma fábrica genuinamente goiana e que está fazendo acontecer e pelo que eu estou vendo ali da equipe, da fábrica, vai ser muito rápido aí essa visibilidade a nível nacional. E a Casulo Guarda Tudo, que é uma empresa nova, que vem com um conceito dos Estados Unidos, daqueles containers. Legal. Que surgiu, inclusive, bacana, eu falei isso no primeiro episódio, mas falando aqui para vocês, porque nasceu de uma necessidade, inclusive, de mobiliário. Isso é muito bacana. Porque no decorrer faz os pedidos, geralmente a obra atrasa e tal. Precisa guardar. E a empresa não tem esse galpão. E nasceu dessa demanda. Legal. Muito, muito bacana. Eu ainda não conheci o espaço deles, a gente vai conhecer. É de um empresário bem amigo, muito forte, mas ele ainda quer ficar nos bastidores. Vamos pegar. Você me entrega os presentinhos? Por favor. Amiga, olha o tanto de presente. Paoli, Versato. Adoramos presentes, né? Antigamente eu ficava assim, será que entrega os presentes? Todo mundo vai lá no final, vê os presentes. Vitrali, inclusive um mostruário super bacana. Nossa. Esse é da Guarda Tudo, da Casulo Guarda Tudo, da Sona e da Vitrali também. Muito obrigada, gente. Agradeço de coração. Será que os nossos convidados são mimados? É isso aí, gente. Acabamos mais um episódio do ArcCast. Muito conteúdo. Se eu fosse vocês, eu assistiria ali o... Não esqueça. Adoro. Tá vendo? Aí, se eu estiver sozinha, eu não ia falar. De dar o like, compartilhar com os amigos, reverberar para chegarmos nos 50 mil inscritos. Já somos mais de 30 mil e a gente chega... Daqui a pouco a gente Daqui a pouco nós vamos chegar. Obrigada, Thaís, mais uma vocês. vez. Que seja o primeiro de vários. Obrigada, gente. Obrigada, Thaísa. Até o próximo. Obrigada. Até mais, gente. Até o próximo episódio.